Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início a mais uma aula hoje. Nós vamos falar de Zabbix, tá? Então a ideia do treinamento aqui é falar um pouco sobre os Zabbix, como eu montei a máquina, como a gente estrutura uma situação de monitoramento, né? Lembrando que eu trabalho tudo em cima de ambiente Proxmox. Para ganhar um pouco de tempo aqui, eu utilizei um container, né? Então eu montei um container em Ubuntu 22, em cima do Proxmox, para a gente poder fazer a instalação e ganhar mais um tempo aí para não amarrar muito, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe do Linux, nem de como eu criar o container e a VM. Já tem vídeo aqui, tá? Eu vou deixar aqui no card em algum lugar aqui, né? Vou deixar aqui para vocês verem como é que cria a máquina, tá bom? Então vamos mudar aqui a tela, vamos para a tela do computador, né? Então aqui a gente já está com o Proxmox aberto. Então falar um pouquinho sobre o Zabbix, tá pessoal? O Zabbix ele é uma ferramenta open source, né? A gente acessa ele através do site zabbix.com. Ele é uma ferramenta de monitoramento open source, tem N situações que a gente utiliza, tanto para telecom quanto para TI, para todo o parque de monitoramento que é baseado em SNMP, tem baseamento em scripts, tem, assim, o mundo é infinito baseado em Zabbix, tá? Então a gente consegue trabalhar muito com ele, tá? E como diz aqui já o próprio enunciado, em menos de 10 minutos a gente sobe o monitoramento do Zabbix, tá? Então o Zabbix ele já está na versão 7, então a gente já tem aqui, se a gente clicar em download aqui no cantinho, a gente já tem desde a versão 5, né, a stable, que seria a última versão, até a versão 7, que é a LTS aí, que ela está em constante desenvolvimento aí, né? Então aqui a gente tem todos os tipos de distribuição de Linux, né? Então a gente pode usar ele em todas as versões de Linux. A gente vai usar em Ubuntu, né? Então a gente vai usar o Ubuntu 22 Gemini, né? E aí é que a gente pode escolher o que a gente quer instalar, né? A gente pode fazer separações de serviços, então eu posso instalar somente front-end, somente server, somente agente, ou instalar tudo numa máquina só, aonde eu faço essa configuração de instalar todo o serviço. Se o teu ambiente é pequeno, tu vai monitorar pouca coisa, não faz sentido tu separar servidor, agente, banco de dados, front-end, não faz sentido. Mas agora, se o teu ambiente já é mais grande, já tem muitos hosts, é interessante tu separar, tá? Então aqui a gente escolhe o que a gente vai instalar, né? E aqui depois a gente tem as outras situações. A gente tem proxy, a gente tem agente 2, Java Gateway e Web Service, né? Então a gente tem todas essas possibilidades aqui. Nós vamos instalar todo ele completinho, vamos instalar em MySQL e vamos usar o Apache, né? A gente não vai instalar nem PostgreSQL e nem com Nginx, né? Vamos seguir aqui. Então aqui, pessoal, basicamente ele está mostrando pra gente, é bem fácil, é só seguir o passo a passo, tá? Ele está mostrando pra gente como é que a gente faz a instalação. Basicamente, a gente tem que ter somente eu costumo dizer que se tu usar a instalação padrão dele aqui, ele vai instalar o MySQL, tá? O MySQL, ele, de uma versão para cá, para frente, ele se tornou pago, então tu consegue instalar ele, mas tem algumas limitações, né? Então o interessante é tu usar uma ferramenta toda open source, já que tu está usando um Zabbix, tu usar todo ele open source. Então a gente vai usar o MariaDB, tá? Eu já instalei a máquina, tá? Então eu já estou com a máquina instalada aqui, como vocês podem ver, né? Eu utilizei de recurso, eu coloquei 10 GB de disco. Se tu tiver 2, o mínimo necessário aí é 2, tá? Eu coloquei 4 core para a gente ir mais rápido, né? E o containerzinho, como eu estou instalando só isso aqui, eu botei 8 GB ali só para não ficar pesado. O resto é rede, parte de replicação e tudo mais. A gente não vai entrar no mérito, tá? A gente não vai instalar ele aqui pelo terminal, tá? Ele já está pronto aqui, a gente não vai instalar ele por aqui. Eu já estou acessando ele aqui pelo put, tá? Então já estou dentro da máquina aqui, vamos começar a instalação. Então primeiramente, pessoal, a gente vai dar um apt update, né, para atualizar
as bibliotecas do Linux. Depois que a gente faz isso, a gente já vai instalar de cara o MariaDB. Tá? Então, lembrando que seria interessante, e é interessante, a gente já atualizar o Linux. Tá? A gente atualiza o próprio Linux para a gente não ter problema depois de alguma incompatibilidade ou enfim. Né? Então aqui eu vou deixar os comandos aqui, vou deixar o material também que eu usei para fazer a instalação do MariaDB. Tá? Então a gente tem que observar só, pessoal, que o Zabbix do 6.2 para cima, ele exige que a gente trabalhe com MariaDB 10.6. Então é interessante observar a utilização do MariaDB 10.6. Então aqui eu já dei um yes, ele já mostrou todos os repositórios que ele vai instalar. Ele vai instalar e assim que ele concluir, eu volto aqui, tá, pessoal? Vou dar uma pausadinha aqui pra gente não ficar tanto tempo. Então aqui, pessoal, ele concluiu a instalação, tá? A gente vai dar sequência nas configurações. Então, o próximo passo agora, a gente vai configurar, vai fazer o wizard, vamos dizer assim, do MariaDB, né? Onde a gente limpa e coloca a senha no nosso banco de dados, tá? No nosso servidor de banco de dados, vamos dizer assim. Então aqui ele está me pedindo para mim entrar com a senha corrente, se eu tenho, né? Eu não tenho, eu vou dar um Enter. Ele está me perguntando se eu quero usar Unix Socket, eu vou dizer que não, tá? Isso é padrão para o Zabbix, eu não vou usar. Ele está me perguntando se eu quero mudar a senha do root, eu digo que sim. Eu vou colocar uma senha fácil aqui, pessoal, só para a gente não deixar ele em branco, tá? Então, vocês forem usar aí, né? Vai botar em produção, senha difícil, gerador de senha, PassBolt, KeyPass, enfim, né? Então aqui ele está perguntando se eu quero remover conexão com usuários anônimos, eu digo que sim. Ele quer me perguntar se eu quero desabilitar o remoto do root, como eu não vou separar o serviço, eu vou dizer que sim, né? E ele está perguntando se eu quero remover a parte de base teste ali, né? Os acessos de teste, eu vou dizer que sim. Ele está me perguntando se eu quero dar um reload nos privilégios, né, de todas as tabelas que ele já alterou, eu digo que sim. Então o Zabbix está instalado, tá? O Zabbix não, desculpa, o MariaDB. A gente tendo o MariaDB pronto, vamos lá para a página do Zabbix para fazer essa instalação. A gente vai fazer uma instalação bem simples, sem muito mistério, tá? Então aqui ele está dizendo para a gente entrar como sudo já. Eu vou copiar o endereço da aplicação do Zabbix aqui, né? O interessante aqui, pessoal, até eu não fiz aqui, mas eu vou fazer agora. É interessante a gente trabalhar dentro da pasta temp, tá? É muito importante isso, porque a gente trabalhando dentro da pasta temp, depois quando rebootar a máquina, todos esses arquivos que a gente está usando, eles são apagados. Vamos lá, vou baixar o arquivo, já baixei o arquivo de repositório. Agora eu vou instalar ele, né, na nossa tabela de atualização do Ubuntu, né, do nosso Linux. Eu vou dar um apt update, ele vai atualizar, a gente pode ver que os repositórios já estão disponíveis aqui, né? Então ele está me dizendo aqui que ele não é para ARM64. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu fiz coisinha. Fiz coisinha, vamos lá, vamos mudar aqui o nosso repositório, que nem diz um amigo meu, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos botar aqui, baixamos o repositório correto. Eu baixei o repositório errado ali, tá, pessoal? Vamos pegar aqui o repositório, tá? Ele vai dar o erro de repositório. Ó, ele já deu o erro de repositório, dizendo que ele não tem o ARM aqui, tá? Então, vamos seguir com a instalação. Ele, como eu já coloquei os Zabbix certinho ali, ele vai instalar o que eu pedi para ele instalar. Então aqui ele já começou a instalar todos os Zabbix, né? Ele está instalando o AMD, né? Não está instalando o ARM aqui, que nem eu tinha marcado, ó. Então o ARM64 não é o que ele está instalando, ele está instalando o AMD. Bom, então aqui concluiu, tá? A gente já tem o nosso Zabbix instalado. O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou configurar o banco de dados, tá? Então eu vou vir aqui e vou entrar no MySQL, né? Tudo certinho aqui, pessoal. Se tu seguir o script, não tem erro, tá? Não vai ter problema. Então aqui eu tô copiando para ele criar
o banco de dados dentro do sistema. Aqui ele está criando o usuário com a senha password. Eu vou deixar essa mesma senha aqui, só para a gente instalar. Eu estou dando privilégios ao banco de dados que eu acabei de criar para o usuário, né? E aqui eu estou ativando a função, né, para que ele consiga fazer a parte de escrita no banco de dados aí do arquivo de configuração inicial, que é o nosso arquivo aqui, o script MySQL. Então nós vamos copiar ele aqui, né? Então copiei, joguei aqui. Ele está me pedindo a senha, eu vou usar a senha que eu coloquei. E aí ele vai entrar dentro do banco de dados e vai criar as primeiras tabelas, tá, pessoal? Como é que ele faz isso? Dentro dessa pasta aqui que a gente está vendo, User Shared ali, ele jogou também um arquivo de configuração que seria o arquivo inicial, onde ele cria todas as tabelas e deixa tudo prontinho. Pessoal, lá quando eu conheci os Zabbix na versão 3, toda essa parte de criação de banco de dados era tudo manual. Era um sofrimento para configurar os Zabbix, né? Então a gente tinha que fazer uma verdadeira epopeia aí para instalar os Zabbix nesse tempo aí. Tá, então aqui ele está instalando, ele está criando os arquivos dentro do servidor, lá dentro do MariaDB, dentro da base de dados que a gente acabou de criar aqui na base Zabbix. Eu vou dar um pausezinho aqui, ele concluindo, eu já retorno. Daí, gente, tudo bom? Então, voltamos aqui, ele concluiu, tá? Demorou um pouquinho aqui, mas ele concluiu. Vamos vir aqui no nosso script de configuração. Depois que a gente fez isso aqui, a gente vai desabilitar aquela função que nós habilitamos dentro do banco, tá? Então a gente precisa entrar no servidor, a gente vai colocar desabilitado e nós vamos sair aqui, tá? Saiu do banco de dados, né? Estamos dentro do Linux de novo. Depois que a gente faz isso, a gente precisa adicionar a nossa senha, né, que nós configuramos aqui em cima no banco de dados, né, a nossa senha que a gente configurou. Como aqui eu estou usando a padrão, eu só vou conferir se ele realmente está com essa senha lá. Tu podes editar, tu podes usar o editor de texto que tu preferir, tá? Eu gosto muito do Nano, para mim é muito prático, né? Então eu uso ele aqui. Então aqui, ó, a gente desce, o próprio manual já diz aqui que tu tens que observar o DB Password, né? Então aqui no caso tá em branco, eu vou copiar aqui, deixa eu deixar bonitinho, né? E aí eu vou vir aqui e vou copiar o password que a gente colocou lá, que foi password, né? Senha mesmo. Né? Depois que a gente fez isso, eu saio salvando e aí a partir disso nós vamos startar o serviço. Tá? Então aqui eu só vou dar uma conferência, ó. Zabbix Server tá fora, tá desativado, né? A gente vai ver aqui Zabbix Agente. Ó, o agente já está rodando, já instalou e já começou a rodar. E o Apache 2, vamos validar aqui se ele já está validando também, já está. Tá? Por mais que eu não tenha instalado, quando eu instalo o Zabbix, ele faz a instalação, né? A única diferença aqui, dá para fazer tudo pelo script, ele vai instalar o MySQL, como eu falei, mas eu prefiro o MariaDB, que já é open source, aí já está tudo certinho. Então aqui eu restartei todos os serviços, restartei Zabbix, Agente e o Apache. Então aqui, pessoal, a gente pode ver que o servidor já está rodando, ó. Então a gente já fez aqui, ele já está rodando, tá bom? Seguimos todo o material que a gente tem aqui dentro do site da Zabbix. Então agora a gente vai ativar o serviço, né? Vamos deixar ele, caso a máquina reinicie, o serviço volte automaticamente, tá bom? Pessoal, estou testando um novo modelo de vídeo, vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a parte web dele, vou adicionar alguns monitoramentos ali para vocês verem como é que funciona, mas a princípio por esse vídeo vai ser isso, tá bom? Gostaria de agradecer quem ficou aí, quem assistiu todo o vídeo, quem participou, muito obrigado. Tá? Espero que essa instalação aqui ajude vocês, então fica ligado aí para o segundo vídeo, que já vai ter o segundo vídeo.
Valeu, obrigado, curte, compartilha, manda para todo mundo aí e obrigado mais uma vez por todo o carinho e por toda a dedicação. Enfim, né, continue comentando aí que o canal agradece. Obrigado, tenham uma boa noite, como pode ver já é noite. Até mais, tudo de bom.